Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 3, o versículo 1. Glória a Deus. Vou ler então Eclesiastes capítulo 3, o versículo 1. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Glória a Deus. Bom, as palavras do rei Salomão, muito sábias, como todo o livro de Eclesiastes, Provérbios, nós vemos essa sabedoria que Deus deu. Nós nos identificamos muito com essa palavra quando olhamos para a nossa vida, porque a nossa vida ela é feita através, essa palavra traz o reflexo do que é a nossa vida, que são fases, nós vivemos fases na nossa vida. Então, desde que nascemos, fases. Fase de ser bebê, depois fase de começar a engatinhar, fase de começar a falar, fase de incomodar mais os pais. E por aí vai, amados. Toda a nossa vida é feita de fases. E nós temos fases na nossa vida em que nós choramos muito. Há períodos na nossa vida que é muito doloroso, não é verdade, amados? Fase de sofrer um luto muito difícil. Fase em que na nossa vida há uma escassez, fase em que há abundância. E por certo, amados, que no pacote chamado vida vem tudo isso incluso. Vem fases que nós rimos, mas também fases que nós choramos. Vem a fase que nós ganhamos, mas também tem a fase que perdemos. E nesse pacote chamado vida, amados, nós vivemos os dias bons e, como diz a Bíblia em Efésios 6, dias maus. E esses dias maus, eles estão para todos. Está proposto para todos nós passarmos fases tanto boas como difíceis. E a Bíblia nos ensina como viver essas fases. De que maneira podemos encarar essas fases da nossa vida. E em cada uma delas a gente poder glorificar o nome do Senhor. Mas é por certo, amados, que não há nenhum outro princípio que coloque isso mais em evidência sobre fases da nossa vida, os tempos de Deus para a nossa vida, sobre discernir os tempos de Deus para a nossa vida, como uma lei chamada lei da semeadura e da colheita. A lei da semeadura e da colheita, amados, ela nos traz assim, um reflexo certo, sabe, do que é o tempo de Deus para a nossa vida. Deus estabeleceu algumas leis e essas leis elas funcionam para todos. Por exemplo, a lei da gravidade. Você pode ser ateu quanto a ela, mas ela vai funcionar para você. Não tem como. Você pode pegar alguém e dizer, eu não acredito, mas ela funciona. Outra lei que funciona, mesmo que você não creia, é a lei da semeadura e da colheita. Todos estão debaixo dessa lei. Tudo que o homem plantar, isso também ele colherá. Se você crê ou não, não depende da sua crença. Isso vai acontecer. Deus assim estabeleceu. E quando olhamos para a nossa vida e meditamos sobre isso, sobre colheita, sobre plantação, sobre sementes, nós podemos fazer uma meditação do que nós estamos vivendo hoje. Falando de colheita, nós podemos observar algumas verdades. Uma delas é a seguinte, sobre o tempo de semear. Vamos meditar hoje. Quais são as sementes que você tem lançado até aqui? Por certo é que todos nós temos à nossa disposição sementes boas e sementes más. Todos nós podemos plantar boas coisas, mas também podemos plantar coisas horríveis. A Bíblia diz que aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Efésios capítulo 5 diz, mas aquele que semeia do Espírito colherá vida eterna. Então, todos nós temos disponíveis sementes boas e sementes más. A pergunta é a seguinte, que semente nós temos plantado até aqui? Quais são as escolhas que nós temos feito? Se nós olharmos para nós hoje, a nossa vida hoje, ela é um reflexo do que nós plantamos ontem. O que nós semeamos ontem é aquilo que nós estamos vivendo hoje. Então, todos nós, amados, se eu
descer aqui e fazer a pergunta para alguns, assim, quais são os planos que você tem para a sua vida? Dificilmente alguém vai responder alguma coisa que seja ruim. Todos nós temos planos bons, de conquista, de uma boa viagem, de prosperidade, de boa saúde, só coisas boas. E a palavra de Deus diz que os planos de Deus para nós também são esses. Jeremias 29:3 diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. São planos de bem, para dar a vocês coisas boas, e não um plano de mal. Deus tem preparado para nós coisas boas. Deus tem um projeto bom para nós. Agora, em que nós podemos colaborar para que a gente possa colher esses planos de Deus? Essas sementes, quais são as sementes que nós podemos escolher para que a gente possa colher em Deus esses bons planos para nós? Então a gente tem que entender uma coisa. Quando se fala de semear, a primeira palavra que vem em mente é a seguinte: dá muito trabalho semear. Sabe por quê, amados? Dependendo do solo que vamos semear, nós vamos passar muito trabalho. Toda plantação exige uma preparação. Preparar o terreno. Preparar o terreno, creio eu, que é uma das partes mais difíceis de uma boa colheita. Porque você precisa preparar o solo, ter o tempo certo. Isso envolve serviço. Então, para que os planos de Deus, ou todos aqueles planos que nós temos e esperamos para nós mesmos, se concluam, entenda uma coisa, só vai acontecer na medida do nosso esforço. Então, às vezes, a gente gera grandes expectativas de um amanhã melhor, mas se a gente olha hoje, nossos braços estão cruzados. Quais são as chances disso acontecer? Quase zero. Tem uma frase que ela é muito usada, mas também muito usada de uma maneira errada. A frase é a seguinte: estou esperando em Deus. Quando ela é usada na perspectiva de fé, convicção, está certa. Mas a questão é que muita gente está usando no sentido de estar de braços cruzados e deixando a sua parte por fazer. Eu estou esperando em Deus. O quê? Que meu casamento seja melhor, que a minha casa esteja melhor, que os meus parentes se convertam, que o meu negócio dê certo, que haja prosperidade na minha vida, mas, ao mesmo tempo, estamos de braços cruzados e esperando que isso aconteça. Amados, por certo, não vai acontecer. Então, semeadura, ela exige muito trabalho, muito esforço e muito empenho. Eu fiz uma pergunta outro dia, estava pregando lá na Celura em Uruçanga, e eu falei assim, falando sobre vida cristã, eu disse o seguinte: olha para você agora e para a vida que você tem vivido com Deus. Se a sua vida cristã, ela é muito fácil, eu quero dizer uma coisa, alguma coisa está errada. Porque, amados, a proposta de Deus para nós, de uma vida cristã autêntica e verdadeira, ela dá muito trabalho. Ela exige uma disciplina espiritual, ela exige um esforço, um empenho, uma demanda de tempo, de suor, amados. Então a pergunta que eu faço essa noite é a mesma. Como é que está a sua vida cristã? Ela é fácil? Está sendo fácil servir a Deus? Está sendo fácil obedecer a palavra? Está sendo fácil ter uma vida cristã autêntica? Se a resposta é, minha vida com Deus é muito fácil, quero te dizer uma coisa, alguma coisa está errada. Porque ela não é fácil. Plantar exige esforço e empenho. Gálatas capítulo 6, o versículo 7 e 8 diz assim, amados, não se engane, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Amados, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. E para tudo que nós vamos plantar, há um tempo certo para fazer essa semeadura. Tem sementes que é só no verão. Tem outras sementes que são no outono ou na primavera. Então nós devemos saber qual é o tempo de Deus. Esse tempo, eu estava dando carona para um rapaz para ir até a igreja, e ele está vivendo um turbilhão na vida dele. O casamento dele acabou, a esposa foi embora, ele está morando com a mãe, e ele está agora há 1 ano, retornando aos caminhos do Senhor, buscando a Deus e tal, e esses dias, eu dirigindo, eu ouvindo a conversa dele, lá pelas tantas, falou, olha, eu já sei o que eu vou fazer, eu agora vou comprar um carro, porque o que eu não quero é ficar dependendo de ninguém. E eu dando carona para ele.
Eu passei na casa dele para pegá-lo e essa foi a conversa dele. Eu falei assim, irmão, mas é só essa a tua motivação de não depender de alguém para comprar um carro? Você porque é tão chato depender de alguém, né, e tal. E eu dando corda para ele. E lá pela Santa eu falei, mas irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já sabe que carro vai comprar? Tem um lá que eu vi que eu gostei, e você já viu se a prestação cabe no teu orçamento? Olha, irmão, ainda não vi, mas no dia lá eu vejo. Daí eu peguei e falei assim, irmão, eu vou te falar uma coisa com toda a convicção. Não é um tempo de Deus para a tua vida comprar esse carro agora. O teu tempo agora é de chorar, de buscar, de crescer em Deus. Se tiver que depender de alguém, dependa. Deus está te ensinando a depender também. Deus está te ensinando, está te dando uma lição que você precisa aprender a se humilhar, a depender das pessoas. Então, irmão, não faz isso. Então, vamos fazer o seguinte. Guarda isso no teu coração e vamos para o culto. Deixa Deus falar contigo. Amados, aconteceu o culto, veio a palavra, veio a direção de Deus. No final do culto ele me chamou, pastor, me perdoa pelo que eu falei. O que eu falei para ti no carro, eu falei sem entendimento e sem sabedoria. Porque realmente Deus falou no meu coração, não é tempo de Deus. Amados, a minha pergunta, você sabe discernir os tempos de Deus? Você sabe discernir o tempo de Deus para a sua vida, relacionado ao teu dinheiro? Você sabe discernir o tempo de Deus para a sua vida, relacionado aos teus relacionamentos, ao teu casamento, à criação dos teus filhos? Relacionado à obra de Deus, ao chamado de Deus para a sua vida, você consegue hoje ter isso claro para você? Não, eu entendo que o tempo de Deus para mim hoje é isso. Eu entendo que o tempo de Deus para mim hoje é esse aqui. O tempo de Deus para a minha vida agora não é fazer esse investimento, não é fazer esse negócio. Eu entendo que o tempo de Deus para mim agora, Deus quer isso de mim, e é isso que eu vou fazer. Você consegue ter isso claro para você, amados? Pois sabe que é o que Deus quer que a gente tenha. Essa experiência com Ele para discernir quais são os tempos de Deus. Porque tem muita gente com intenção ótima, cheio de boa vontade, mas por não ser o tempo certo, dá tudo errado. Amados, eu já estou na igreja há quase 20 anos. E eu tenho certeza que muitos relacionamentos, muitos namoros, noivados, poderiam hoje ser uma família constituída, se eles tivessem obedecido o tempo certo de Deus. Se há uma área da nossa vida que nós mais erramos, o ser humano erra, é relacionado aos seus sentimentos, de não saber discernir o tempo de Deus. Solteiros, quem são aqui? Levanta a mão. Faz um sinal bem alto, amados, bem alto. Glória a Deus, Deus está vendo. Amados, é por isso que você precisa em Deus, buscar em Deus a direção e o discernimento de Deus, para você entender qual é o tempo do Senhor para a sua vida. Porque tudo do tempo de Deus, amados, no tempo de Deus as coisas acontecem de uma maneira perfeita. E nós provamos, sabe, o doce da bênção, e não o amargo do erro, do engano. Em segundo lugar, amados, quando nós olhamos sobre semear, o tempo de semear, discernir o tempo de semear, depois de semear, exige algo da nossa parte, que é a espera. E essa parte aqui, amados, é onde muitos falham. Eu estava lendo um livro outro dia, e eu vi uma definição sobre paciência, onde dizia assim, é um livro do Eugene Peterson, A Vocação Espiritual do Pastor, um livro ótimo de se ler. E ele disse assim, paciência é a ciência da paz. E eu fiquei com aquela frase na mente, e fiquei pensando, meu Deus, paciência é a ciência da paz. E quando eu estava estudando, eu comecei a buscar alguns textos na Bíblia que falam sobre esperar. E eu fiquei admirado, porque, amados, se eu não me engano, há centenas de versículos na Bíblia que falam sobre esperar. Muitos versículos na Bíblia que falam sobre esperar. O Salmo 27, o último versículo do Salmo 27 diz assim, espera no Senhor, tenha força e coragem, espera no Senhor. E me chamou a atenção pelo fato de que entre esperar no Senhor e esperar no Senhor, tinham duas palavras, força e coragem. E eu parei para pensar nisso. E é verdade, amados, às vezes nós precisamos de mais força e coragem para esperar do que propriamente para semear. Tem fase na nossa vida, mas que a gente tem que ter mais coragem, mais ousadia, mais força para esperar do que justamente para fazer alguma coisa.
Porque essa parte, amados, não envolve mais o nosso braço. Não envolve mais a nossa força, o nosso entendimento, o que podemos fazer. Porque, na verdade, agora o esperar não é nada mais conosco. Agora é com Deus. Agora está nas mãos de Deus. Quantas vezes, amados, choramos aos pés da cruz, Deus, eu lanço sobre ti essa situação, eu te entrego isso. Ah, mas, amados, é 1 hora depois, a gente já está com a mão no negócio de novo. Quantas orações nós fazemos dizendo, eu te entrego, mas na verdade a gente não está fazendo de coração essa oração. Na verdade a gente está tentando fazer um exercício para nós mesmos, tentando entregar, e nós não conseguimos. Paciência, a ciência da paz. Aí, amados, a gente busca alguns, nós gostamos de ficar na Bíblia, sabe, histórias e passagens que apoiam o que a gente quer. A gente gosta muito de fazer isso. E esses dias eu estava falando com esse mesmo jovem, eu peguei e falei para ele, se é padrão bíblico para ti, para fazer isso ou não, então eu vou te dar um padrão bíblico. Vamos lá. Quando Samuel foi à casa de Jessé escolher aquele que Deus tinha falado para ungir rei sobre Israel, de todos os irmãos de Davi, lá veio por último Davi, ele ungiu Davi. Ele ungiu Davi com uma missão, Davi seria rei sobre Israel. Amém? Amém. Davi foi rei ou não foi? Claro que foi o maior rei de Israel. Pois é, entre a unção de Davi e ele subir ao trono de Judá, que era o reino do sul, passou 15 anos. Olha só, o profeta foi na casa de Davi, ungiu Davi, falou, você vai ser rei. Dali, até ele subir no trono, que não foi todo o trono de Israel, foi só o trono de Judá, o reino do sul, passaram 15 anos. Agora, isso, todos os 15 anos da vida de Davi, entre a unção e o reinado em Judá, para você ver o que aconteceu. Ele foi caçado igual a bicho. Eu acho legal uma história dele, que ele estava lá numa cidade, ele se fez de louco. Davi se fez de louco para não morrer. Literalmente. Se babava, fazia de conta que tinha algum problema mental, para ali não morrer. Ele passou por coisas terríveis. 15 anos, amados, foi ungido para ser rei. Quantos de nós, 1 mês depois, não faríamos essa oração? Deus, que unção é essa para ser rei? Olha como é que está a minha vida. Não tenho nada, está faltando tudo, as coisas não acontecem. Olha só, Senhor. Quantos de nós, amados, 1 semana depois, faríamos essa oração? Pois Davi levou 15 anos. Depois foram mais 7 anos, aproximadamente, para ele assumir o trono de Israel e ali unificar todo o reino de Israel e ser rei sobre Israel. 22 anos. Há quanto tempo você está esperando a sua bênção? Davi, 22 anos. Tem outro, tem Abraão. Deus visita Abraão. Deus fala com Abraão. Abraão, você terá um filho, e a tua descendência será mais numerosa que as estrelas do céu, e que as areias de toda a praia do mar. Abraão creu, Sara riu, mas enfim, a história seguiu, passou, lá veio o cumprimento da promessa. A Bíblia diz que quando nasceu Isaque, Abraão tinha 100 anos. Quando ele recebeu a promessa, ele tinha 75. Então foram 25 anos de espera. Você já esperou 25 anos para receber uma bênção? Eu estou esperando há 20 algumas. Desde que eu me converti, tem situações que eu estou plantando e orando. Eu ainda não vi nem a folhinha do broto aparecer. Mas eu estou esperando. Amém, amados? Palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. No tempo de espera, nós temos que lutar contra um inimigo terrível, que se chama ansiedade. E Deus nos dá a receita para como vencer a ansiedade. E a ansiedade não é só um mal cristão, é um mal do século, amado. Eu passei por crises de ansiedade terríveis, que me atrapalhou na comunhão com Deus, na minha fé em Deus, sabe? Foram tempos da minha vida que eu não soube lidar, e aquilo me afligiu demais, amados. Eu me atrapalhei em tantas áreas da minha vida por causa da ansiedade. Em Filipenses 4:6 diz assim, ó: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes em tudo esteja conhecido diante de Deus pela súplica, pela oração e com ações de graças.
Sabe como é que você vence a ansiedade? Estando na presença de Deus, lançando sobre Deus, chorando na presença de Deus. 1 Pedro 5,7 diz assim, ó, lançando sobre Ele, Jesus, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Amados, eu venci a ansiedade quando eu me posicionei em oração, de buscar Deus nas madrugadas, de vir para a igreja na madrugada e ali orar. Eu falava, Deus, eu não aceito mais viver dessa maneira. Deus, eu não aceito mais viver aflito com essas situações. Eu não aceito mais murmurar porque não aconteceu. Eu não aceito mais, Deus. Eu não quero mais viver desse jeito. Eu não quero mais sentimento no meu coração. E ali eu me entreguei, lutei até que um dia, amados, eu me vi não vivendo mais esse problema. Agora, a minha esposa diz que eu sou sossegado demais. Deus curou tanto que agora ele precisa voltar um pouquinho. Ela diz que eu sou muito despreocupado. Entendeu? Então, às vezes, acontecem algumas situações lá em casa, que tá, amor, não, relaxa, espera, deixa com Deus. E agora eu estou sossegado demais, então agora eu tenho que orar para voltar um pouquinho. Porque sossegado demais também não serve, né? Se a casa pegar fogo, a gente não vê, não adianta. Amém, amados? Mas há a cura para isso. A paciência, amados, tem que estar ali, ó, na presença de Deus. Mas quando a gente fala sobre semeadura, a gente também tem o tempo da colheita. Colher é muito bom, né, amados? Colher é muito bom. Todos nós queremos colher. Todos nós almejamos uma boa colheita. Todos nós almejamos, principalmente na área financeira, prosperidade. Amém? Amém, amados? Nesses dias de um evangelho da prosperidade, falar em prosperidade assusta o crente. A gente fala prosperidade. Mas, amados, prosperidade é de Deus e é bíblica. Eu não quero a falsa, mas a verdadeira eu quero. Não é porque existe dinheiro falso que eu não quero o verdadeiro, né? Prosperidade é bíblica, é de Deus, é dom de Deus, é bênção de Deus. Eu quero. Você quer? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Quando se fala de colheita, amados, a gente tem que entender uma coisa. A colheita sempre será proporcional ao que você plantou. Nós usamos um texto bem conhecidinho aqui na igreja quando fala de oferta. 2 Coríntios 9, versículo 6. Vamos lá, todo mundo junto. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia abundância, em abundância também ceifará. Amém, amados? Isso é para a vida. Não é só relacionado ao dinheiro. É para a vida, amados. Quando eu estava no seminário, eu tinha uma professora chamada Mie Kawasaki, o nome dela, uma japonesa. Era uma descendente de japonês. Não chegaram a pegar na de aquela mulher assim demais, uma mulher com intimidade com Deus, cheia de Espírito Santo. E ela falava, olha, o que vocês semeiam não é somente em dinheiro, em generosidade. O que vocês semeiam é para a vida. Então, o que vocês querem amanhã? Vocês querem pessoas leais ao lado de vocês? Sejam leais às pessoas hoje. O que vocês querem amanhã? Pessoas que vão servir, prestativas, que vão caminhar lado a lado contigo no ministério? Então seja essa pessoa para alguém hoje. O que vocês querem? Ter pessoas ao lado de vocês amigáveis, amorosas, sabe? Pessoas verdadeiras, pessoas que vão contribuir com a vida de vocês. Então seja essa pessoa na vida de alguém hoje. Amados, isso é uma verdade tremenda. Nós precisamos ser a pessoa que nós queremos ter do nosso lado amanhã. Nós precisamos disso, amado. Então, quando fala de colheita, amados, é todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Agora, minha pergunta para a igreja nessa noite, para todos nós: o que você está colhendo hoje? Nos relacionamentos. O que você está colhendo hoje, amados, nos relacionamentos? Você encontra pessoas leais, prestativas, pessoas que contribuem com a sua vida, pessoas que você pode olhar, confiar e que vão estar caminhando contigo e te ajudando. Se a resposta é não, amados, você precisa ser essa pessoa hoje, para que amanhã você tenha essa pessoa andando do seu lado. Sabe qual é o mais comum nós vemos hoje nos aconselhamentos pastorais? Pessoas que entram no gabinete, pessoas que vão ter um tempo com a gente para desabafar e falar, e essas pessoas têm o seguinte: elas têm uma expectativa quanto à vida elevada. E a frustração dela é a seguinte: nossa, eu estou vivendo hoje sozinho, estou me sentindo abandonado, não tenho ninguém próximo a mim. Minha vida financeira está um caos. A vida familiar
destruída. Várias situações elas vão falando, as frustrações, as perdas, o fracasso. Aí a gente vai conversando, perguntando, e o tempo vai mostrando algumas situações. E quando a gente chega a descobrir, a gente vê uma coisa em comum a elas. Elas não plantaram nada. Elas não usaram uma semente boa. Elas só plantaram discórdia, inimizade, mentira, traição. Elas só plantaram isso. Só que elas ainda têm uma expectativa que a vida dê para elas coisas boas. Elas estão cheias de expectativas, estão amargas quanto à vida, achando que a vida está sendo injusta com elas. Mas tem uma coisa que a vida não é injusta. A vida não é injusta com a gente. Deus não é um Deus injusto. Então o nosso lamento, como diz o profeta, do que queixa-se o homem, são das suas próprias queixas, das suas próprias misérias. É exatamente isso. Como gerar uma expectativa boa se eu não plantei nada bom? Como, amados? Como eu querer hoje viver um tempo abundante se eu não plantei para ter? Se eu não busquei sabedoria, se eu não busquei o discernimento de Deus? Então, amados, infelizmente, essa é a realidade de muita gente, amados. Falando de colheita, plante sempre a sua melhor semente. Sabe, o egoísmo, amados, é terrível. O melhor é meu. O melhor eu quero. O melhor eu guardo para mim. Um dia minha esposa estava ouvindo o testemunho da pastora Ana, que a pastora Ana falou sobre oferta, tal, que era um princípio dela. Ela já falou na igreja, então por isso eu vou repetir. Que quando ela ia ofertar, ela fez um propósito com Deus que dava sempre a maior nota que ela tinha. E a minha esposa... Eu vou, a partir de hoje, fazer o mesmo. Eu creio nesse princípio, que o meu melhor eu tenho que dar para Deus. E quando ela falou comigo, eu confesso aqui na hora, pastora Ana, poxa, pastora Ana, né, podia ter deixado essa de lado. Daí, lá no fundo, assim, amém. Mas não por descrença, não foi nada disso, foi lá no fundo assim, tá bom, Deus, amém. E assim foi, amados. Pum, maior nota. Aí ela veio, um tempo atrás, meu amor, eu peguei umas aulas para dar em Uruçanga, eu vou começar a dar aula. Só que assim, eu só vou começar a dar aula se tu concordar com uma coisa. Se no meu primeiro salário, eu vou dizimar ele inteiro. Então tá bom, amém. Amém. Pois eu confesso aos irmãos amados, nada nos falta. Nada nos falta. Eu também posso dizer, não está sobrando, mas não falta nada. Não falta nada. Eu tenho muitos motivos para fazer uma lista e descrever cada item da bênção de Deus. Cada um. Eu posso fazer ali uma lista de bênçãos sem medida, amados. Eu ia escrever tanta coisa. Sabe, o papel ia estar cheio de tantas coisas. Porque Deus tem sido galardoador. A palavra de Deus diz isso. Lá em Hebreus 10, se não me engano, diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus, Ele é presenteador daqueles que o buscam. Por isso, amados, escolha sempre a sua melhor semente. Amém? Falando de colher, dependa sempre de Deus. Porque o agricultor pode fazer uma coisa, preparar a terra e lançar a semente. Agora, a semente germinar, brotar e produzir fruto não é com ele. Não está na força dele. Não está na inteligência dele. Ali agora é com Deus. Amém? Então a gente tem que aprender a depender de Deus. Eu confesso que tem semente que eu lancei, amados, que eu disse, Deus, é contigo. Não sei no que isso vai dar. E depois de um tempo, Deus me mostrar o que deu. Eu lembro quando eu estava em Belo Horizonte. Eu estava lá estudando, a gente estava num lugar da igreja lá da Lagoinha, que era um clube da igreja chamado Elim. Ficava lá perto da Lagoa da Pampulha. E um dia eu estava caminhando ali, indo num lugar, num mercadinho que tinha ali perto, e eu vi dois jovens assim, novos, andando de skate. Daí, na época eu andava de skate, quando eu fui para lá, aí cheguei perto, aí tal, sou de fora, fiz uma amizade assim com eles. Aí comecei a andar e brincar com eles. Beleza. No outro dia, eu encontrei eles de novo. Aí assim, Deus, eu vou falar de Jesus para esses guri. Falei de Jesus. Cara, não sou aqui, eu sou estudante, eu larguei
deixei minha família, deixei as coisas, vim aqui estudar a palavra de Deus e tal. Aí um dia a gente fazia um culto. Convidei, vamos no culto. Aí foi num culto. Mas depois sumiu. Ele morava numa periferia lá, sumiu. Depois de muito tempo, amados, um amigo meu vem falar, William, tu lembra de um rapaz que tu falava com ele? Lá, o nome dele, eu não lembrava o nome dele. Fazia muito tempo. Ele começou a insistir, falar. Esse rapaz hoje ele está morando na Espanha, ele dera o trabalho da Jocum na Espanha. E ele falou, tu lembra dele? Daí eu falei assim, tá, como é que é a situação? Cara, e eu lembrei. Disse, tá, o que tem? Rapaz, aquele cara, tu não faz ideia a bênção que ele está. Tu não faz ideia o que Deus está fazendo na vida daquele guri. Tu não faz ideia o que Deus está fazendo naquele lugar através dele. Mas tem semente que a gente não faz ideia o que vai dar. Mas a gente depende de Deus. A gente crê em Deus. Que Deus é que vai fazer produzir essa semente. Amém, amados? Talvez muitos não acreditavam em mim. Pelo menos a minha vizinhança nenhuma acreditava em mim que eu ia dar alguma coisa. Mas teve alguém que acreditou. E essa semente deu certo. A 30, 60 e a 100 por um. Amém, amados? Quando fala de colheita, nós também temos que entender uma coisa. Se você não está vivendo um tempo na sua vida, colhendo alguma coisa boa, entenda uma situação. Ninguém é culpado da sua má colheita. Amém? Ninguém pode plantar para você. Se ninguém pode plantar para você, ninguém é culpado da sua má colheita. Você não pode dizer, mas o meu pai, mas a minha mãe, mas a minha criação, mas... Não adianta, amados. Se hoje você está colhendo algo ruim, você plantou. Ninguém é culpado. Seu marido não é, sua esposa não é, seus filhos não são. Nós somos responsáveis por aquilo que nós plantamos. Agora cabe estar na presença de Deus e buscar Deus, o que o Senhor quer com tudo isso. Discernir os tempos de Deus. Nós não podemos, como igreja, amados, perder essa capacidade de discernir, de ter discernimento do tempo de Deus para a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós, filhos de Deus, somos um povo que escuta vozes, amados. Sabia disso? Se tem um povo louco, somos nós. A gente é um povo que escuta vozes. A gente é um povo que vê coisas que ninguém vê. Nós somos esse povo. Amém? Não somos os caras que estão aí tomando bala em rave. Não é esse tipo de coisa que eu estou falando. Nós somos um povo que escuta vozes e vê coisas que ninguém vê e que ninguém escuta. Nós somos esse povo. E nós precisamos ter em Deus esse discernimento de saber o que é de Deus para a minha vida. Qual é o tempo de Deus para a minha vida. Tem muita gente perdida servindo Deus. Tem muita gente fazendo a coisa certa no tempo errado. Tem muita gente deixando o tempo de Deus passar e não fazendo nada. Amados, quando nós falamos em tempo de Deus, há tempo para todas as coisas, como o texto falou. Tempo de estar perto, tempo de estar longe, tempo de espalhar, tempo de juntar, tempo de guerra, tempo de paz. Mas uma coisa é certa. Todo tempo é tempo. Todo tempo é tempo de salvação. Há tempo para muitas coisas, mas o tempo de salvação sempre é tempo. O autor aos Hebreus fala algumas vezes. Hoje, se ouvires a minha voz, não endureça o seu coração. Você pode falar alguma coisa, não, ainda não é tempo de eu fazer isso. Ainda não é tempo de eu fazer aquilo. Mas de arrependimento hoje é tempo. Você nunca vai encontrar uma base bíblica para você dizer, não, amanhã eu me arrependo. Amanhã eu mudo a minha vida. Amanhã eu me acerto com Deus. Amados, esse amanhã não existe para essas coisas. Quando a Bíblia fala de conserto, de arrependimento, de salvação, a Bíblia fala hoje. Hoje. Você pode estar saindo daqui nessa noite pensando, realmente, eu errei no tempo de fazer algumas coisas. Poxa, realmente, eu estou vivendo um tempo que está difícil, eu preciso ter paciência em Deus. Realmente, eu preciso, aproveitar esse tempo, que agora é tempo de eu fazer isso. Mas uma coisa, você não pode sair daqui falando nessa noite, que hoje não é o tempo de Deus salvar a sua vida. Que hoje não é o tempo de você se arrepender. Que hoje não é tempo de nós estarmos certos com Deus. Hoje, amados, é tempo de nós estarmos com Deus. Todo tempo é tempo de estar com Deus. Todo tempo é tempo de ter a nossa vida consertada diante de Deus. Você crê nisso, amados?
Vamos orar ao Senhor, ter essa oportunidade? Fique de pé no seu lugar. Amados, quando a Bíblia fala de arrependimento, é algo tão bom que a Bíblia diz que quando se arrepende um pecador, há festa no céu. Você imagina isso? Olha o que o texto bíblico diz. Arrependimento é uma coisa tão boa que conserta, tira o fardo, sabe? É uma coisa assim que restaura, traz a alegria do Senhor, a paz com Deus. É algo tão bom, e é tão bom que a Bíblia diz que há festa no céu. Quando uma pessoa decide se arrepender e consertar a sua vida com Deus. Amados, eu não sei qual é o tempo de Deus para a sua vida hoje. Quando fala do teu dinheiro, na tua família, teu casamento, os teus filhos, eu não sei. Eu não sei qual é o tempo de Deus para a sua vida como empresário. Não sei. Mas eu sei de uma coisa. Se você está aqui nessa noite, hoje é tempo de você se arrepender. Hoje é tempo de nos arrependermos e colocarmos o nosso coração diante da presença de Deus. Isso eu tenho certeza. Amém? Queria convidar a igreja, baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Amados, tem alguém que nessa noite, que quer fazer uma oração, e quer orar assim realmente. Eu entendo que hoje é tempo de eu colocar meu coração diante de Deus. Realmente hoje eu entendo que eu preciso entregar o meu coração para Deus. Estou longe dele. Hoje eu entendo que a minha vida está longe do Senhor. E eu quero hoje esse tempo para a minha vida. Quero a partir de hoje começar a plantar as boas sementes. Eu quero a partir de hoje que o Senhor me dê o discernimento dos tempos deles para a minha vida. Você quer fazer essa oração que você nunca fez? Quer fazer a oração comigo? Glória a Deus. Quem mais quer orar, amados? Você quer nessa noite colocar o seu coração diante de Deus? Deus, quero colocar meu coração na tua presença. Deus, eu quero dar o meu coração para ti, Senhor. Deus, eu quero me arrepender, Pai. Deus, eu tenho situações na minha vida que eu preciso consertar na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém. Amado, coisa linda é quando o crente ora por perdão, amados. Coisa linda é quando o crente vai para a presença de Deus, Deus me perdoa, Pai. Amém, amados. Amados, você que quer orar junto comigo, porque eu também quero. Vem até aqui à frente junto comigo, vamos orar junto comigo, vem aqui. Glória a Deus. Sempre é tempo de consertar o nosso coração. Sempre é tempo de consertar a nossa vida. E hoje nós podemos fazer isso. Glória a Deus. Nas mãos do oleiro, outrora rachado e sem valor. Os teus olhos me encontraram quando esquecido estava, um vaso quebrado e sem valor algum. Aleluia. Amados irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte: que se confessarmos o nosso pecado, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Vamos orar ao Senhor? Glória a Deus. Amado Deus, em nome de Jesus, coloque agora diante de Deus. Abre os seus lábios e diga: Senhor, me perdoa. Senhor, visita a minha vida nessa noite e traz o teu perdão, Pai. Deus, tira todo sentimento de culpa, Pai. Tira, meu Deus, todo esse peso, meu Deus, que o pecado tem colocado sobre mim. Pai, nós como igreja do Senhor oramos a Ti. Tu que és o Deus rico em misericórdia e graça. Senhor, nessa noite, Pai, aqui os irmãos, meu Deus, que se colocam diante do Senhor, dizendo: Deus, tem misericórdia de nós. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos viver hoje esse tempo de restauração. Hoje, meu Deus, esse tempo de cura, de perdão. Pai, em nome de Jesus, derrama, ó Deus, a Tua graça que nos lava, que nos purifica, o Teu sangue precioso, meu Deus, que nos faz mais salvos do que a neve. Como orou, meu Deus, o rei Davi, Pai, tem misericórdia de mim, ó Deus. Contra Ti pequei, contra Ti somente pequei, Senhor. Apaga as minhas transgressões.
Senhor, nessa noite eu oro, Pai, para que o teu sangue precioso, ó Jesus, venha sobre nós e nos purifique de todo pecado. Nos perdoe, ó Deus, todo pecado, nos purifique de toda injustiça. E eu te peço, amado Deus, que a paz do Senhor, meu Deus, a tua paz, que excede todo entendimento, venha guardar o coração de cada um de nós na tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, me usa, eu me rendo ante o teu imenso amor. Nos teus braços eu encontro verdadeira vida e paz. Vem completa a tua obra em mim. Aleluia. Glória a Deus. Amados, coisa boa para nós filhos de Deus é poder ter isso, né? Me se há algum preço que paga isso, amados. Poder colocar diante de Deus o lixo do nosso pecado e sair da presença dele com sangue precioso derramado sobre nós, justificados. Amém? Deus abençoe a amada igreja no nome de Jesus. Glória a Deus. Pode encerrar? Glória a Deus. Amados, levante suas mãos. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós. Que o Senhor vá diante de nós e nos dê da sua paz, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, amados. Glória a Deus.